Olá, meu nome é Pedro Paiva e hoje vamos começar uma série de comentários sobre a obra de Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio. É um livro muito interessante que aborda o estoicismo, que vai nos mostrar um pouco como é que funcionava, como é que era a mentalidade desses filósofos, que inspiraram tantos outros filósofos também que vieram depois e que, de certa maneira, representam um aspecto muito importante da filosofia, que é esse aspecto prático, né, esse aspecto moral. Os estoicos eram conhecidos justamente por isso, por terem uma prática muito forte, uma preocupação profunda em tornar o conhecimento filosófico, as inspirações filosóficas, em algo que pudesse ser vivenciado. Isso é tão interessante e tão marcante que a gente pode imaginar, por exemplo, que Marco Aurélio era um grande imperador, foi um dos maiores imperadores de Roma. E certamente a vida de um imperador não é fácil, ainda mais na época que Marco Aurélio conduziu Roma. Por quê? Porque foi uma época de muitas invasões, de muitas guerras. Ele viveu praticamente toda a sua vida em campos de batalha. Mas essa quantidade de compromissos e de tensões que ele vivia diariamente, não privaram ele da possibilidade de viver a filosofia. E isso é um aspecto muito importante, né? Todos nós temos vários problemas para resolver. Um é advogado, outro é professor, outro é psicólogo, tem trabalho, tem obrigações em casa. Enfim, são vários os problemas. E às vezes a gente acha que isso nos impede de sermos filósofos, de parar, refletir sobre a vida, né? Experimentar, investigar no nosso cotidiano. Mas Marco Aurélio é um exemplo de que toda essa problemática não tira do ser humano essa condição filosófica, se, claro, ele se dedica, se empenha e consegue se concentrar nisso. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, entre o século IV e III a.C. E essa é uma doutrina que foi muito inspirada nas ideias de Sócrates, de Platão. Até essa característica prática vem muito da filosofia socrática, porque Sócrates tinha esse compromisso, né, de sempre refletir para que a sua atitude, a sua forma de viver mudasse. Então a filosofia não era uma coisa desconectada do cotidiano, pelo contrário, ela tinha que ser prática para realmente demonstrar esse valor. E o estoicismo ele passa por três fases, né? Ele tem o estoicismo antigo, que ele nasce na Grécia. Ele tem um período médio, né, que é quando a Grécia começa a influenciar muito Roma, que é o período do helenismo, mas ela vai ganhar o seu maior destaque já em Roma propriamente dito. E a gente vai ver que o estoicismo ele tem muita identidade com a forma romana, né, a forma romana de vida, de lidar com as circunstâncias, né? Os romanos eram um povo conhecido muito pela sua prática, pela sua força moral, né? Tanto é que era um povo que estava sempre em guerra, sempre em batalha, então eles são é como se o estoicismo tivesse se encaixado como uma luva. Então por isso que o destaque, a gente vai ver que os principais filósofos estoicos vão ter maior importância e visibilidade em Roma, que é o caso de Marco Aurélio também. O estoicismo ele se caracteriza por alguns princípios, alguns fundamentos básicos. Um deles fala muito da imperturbabilidade, ou seja, desse domínio de si mesmo, desse distanciamento daquilo que nos perturba. Então o estoico ele era conhecido por ter essa característica de, mesmo diante de circunstâncias difíceis, de problemas que todos nós passamos, ele não se perturbava, não se deixava perturbar. Ou seja, ele não se entregava para aquela emoção, para aquele momento de raiva, para aquele momento de tristeza. Né? Então, se a gente for ver na nossa vida, no nosso dia a dia, tem tantas situações que podem nos perturbar. Né? Simplesmente, se você chega em casa e descobre que esqueceu a chave, aquilo ali, às vezes, estraga o seu momento, você fica irritado, chateado, frustrado. Né? Mas o que seria uma atitude estoica? Uma vez que percebeu que aquilo aconteceu, que aquela é a realidade com a qual eu tenho que lidar, um controle, um domínio muito forte das emoções para que eu pudesse, para que a minha razão e a minha escolha
ficasse preservado. Ou seja, qual é a forma mais inteligente de atuar aqui? O que eu posso fazer? Quais são as estratégias e as opções que eu tenho? Vocês percebem que essa perturbação torna a nossa vista meio obscura, né? Como se escurecesse tudo e a gente não enxerga nada. É muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, que numa situação de medo ou de pânico, tomam decisões muito ruins. Por exemplo, você está num prédio e de repente começa um incêndio e tem ali 300 pessoas tentando passar por uma única porta, quando tem uma porta do lado que às vezes está vazia e ninguém tentou passar por ela. Ou seja, a perturbação emocional nos impede de ser racional, nos impede de fazer uma escolha correta. Então o estoico percebia que se eu quisesse compreender mais a vida, eu precisaria ter esse controle, deveria ser imperturbável, para eu poder conhecer inclusive a minha própria natureza. Outro ponto importante do estoicismo é o domínio das paixões. As paixões não deixam de ser uma energia importante, né? É uma energia que nos coloca em direção a um objeto. Esse impulso, se não for bem controlado, a gente acaba se perdendo. Acho que uma boa imagem é pensar num cavalo, por exemplo. Um cavalo forte, jovem, ele tem um potencial enorme. Mas se eu não consigo domá-lo, ele não vai servir para nada, né? Então, as paixões, elas são formas de energia, mas elas precisam estar sob o domínio da razão. Porque senão podem me levar até para situações perigosas. Tem um professor de filosofia que sempre diz que sobre a personalidade nós temos que domá-la como um cavalo. Todos os dias montar sobre essa personalidade, ou seja, todos os dias impor nossa vontade. E quando eu falo vontade, eu estou falando de algo que está ligado à razão, que tá ligado a uma clareza de ideias, né? Enquanto as paixões nos tornam cegos. Quem já viu alguém apaixonado sabe que é assim. Às vezes vê no outro um príncipe encantado, quando na verdade ele está mais para sapo mesmo. Ou seja, ele tem uma série de defeitos que a pessoa não consegue enxergar. Então, essas paixões elas precisam estar sempre muito bem dominadas para que eu possa enxergar um pouco mais dessa verdade. Um terceiro ponto importante no estoicismo é a aceitação do destino. Entender que a vida é um grande professor, um grande mestre. A vida está sempre nos ensinando alguma coisa. E se eu passo por uma circunstância específica, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa que ela seja, de alguma maneira ela traz alguma lição importante para mim. Então aceitar a circunstância, aceitar o momento, não de forma passiva, não achando que eu tenho que ficar parado e a vida me levar, mas encarando cada circunstância com altivez, com coragem, com dignidade, que aí eu posso ver o que ela me trouxe, o que ela tem para me ensinar. Então, mesmo que quando acontece algo difícil, a gente teria que procurar, se a gente tem uma atitude estoica, significa que eu teria que procurar o que ela está me trazendo de experiência, o que eu posso aprender com isso. E outra questão, eu posso escolher a maneira que eu devo, ou que eu entendo que seja importante, reagir a essa situação. Então, por mais difícil que sejam as circunstâncias, ela sempre tem algo para me ensinar. Então, essa aceitação do destino, como eu disse, não é uma questão passiva, né? Não é ficar passivo diante dos problemas. É pelo contrário, mas enfrentar os problemas, enxergar os problemas. Muitas vezes a gente ignora, a gente prefere fingir que eles não aconteceram, né? Ah não, tá tudo bem, coloca panos quentes em circunstâncias que às vezes carregam sim muitos problemas. Então a gente teria que enfrentar isso. Isso é uma atitude mais estoica. O estoicismo é muito rico para o momento atual também, porque, na verdade, o que a Grécia estava passando e que também Roma sofreu é muito semelhante à crise que nós vivemos hoje, né? O estoicismo ele vem como uma resposta da filosofia para um momento de crise moral, política, né? Tinham muitas guerras acontecendo, até catástrofes, né? Problemas climáticos graves estavam ocorrendo nessa época, e tudo isso levou a Roma, né, uma crise muito grande. Então, o estoicismo ele entra como uma resposta para tentar trazer, resgatar o aspecto prático da filosofia. Por quê? Porque com essa queda dos valores morais, o materialismo muito exagerado, muito exacerbado, a filosofia ela foi perdendo espaço. Por quê? Porque a filosofia até então era muito metafísica. Falavam de coisas muito elevadas, muito sutis,
que parecia não ter nenhuma eficácia, não ter nenhum valor utilitário. E era um momento em que se buscava justamente o utilitarismo. Então, a filosofia estoica, ela deixa de lado a metafísica, coloca isso para escanteio e fala assim, não, vamos começar os fundamentos, precisamos do básico. Né? Não que nas escolas anteriores, pré-socráticas, não houvesse uma preocupação moral, certamente havia. Né? Mas isso já era uma coisa tão básica, quando a gente vai falar de Parmênides, por exemplo, isso, Pitágoras, isso era tão básico que já não se tratava muito sobre isso. A filosofia não girava em torno disso. Né? Ela ia tentar falar do ente, o que eram essas... o que era Deus, o que é o Deus dentro do ser humano. Coisas que, no momento em que você não tem nem mais essa base moral, perde o sentido. Então, os estoicos eles vão chegar com essa mensagem de, olha, vamos deixar as questões metafísicas para um outro momento. Agora é a hora de resgatar uma base moral, uma base prática. Porque a partir dessa base, aí sim eu vou poder galgar degraus maiores. Então, se a gente imaginar, por exemplo, que, sei lá, um músico como Mozart, que criava óperas incríveis, certamente ele, para criar essas obras, ele aprendeu lá o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ele aprendeu aquelas bases. Ele certamente sabia tocar um cai-cai balão, mas ele já estava num nível em que ele estava contemplando coisas maiores. Mas o que adianta para um professor, para alguém imaturo, uma criança, querer aprender uma grande ópera? Não, ele vai ter que ir do básico. E é esse básico que a população, a civilização da época precisava e é muito semelhante à de hoje. Ou seja, nós somos imaturos moralmente. Então, precisamos desses elementos simples para construir uma base e, a partir daí, construir um pensamento filosófico mais sofisticado. Os três principais filósofos do estoicismo foram Sêneca, do primeiro século da Era de Cristo, Epíteto, também do primeiro século, e Marco Aurélio, que nasceu em 121 depois de Cristo e veio a falecer em 180 depois de Cristo. Claro que essas datas não são perfeitamente precisas, mas são as referências que se tem hoje. O Marco Aurélio, ele foi uma figura tão importante, passando por todo esse período de guerras, ele nunca perdeu uma batalha sequer. Então vejam como, ao mesmo tempo ele combinava essa sensibilidade que vocês vão ver na obra dele, ou seja, essa profundidade filosófica, mas sem se desconectar de uma vida muito prática, de uma eficácia muito grande, porque nunca perdeu uma batalha, e isso é algo raro de se encontrar, mesmo entre os grandes generais. Então, Marco Aurélio era muito eficiente no que fazia. E isso também é uma característica do estoicismo. Eles sabem que a vida concreta, a vida prática, ela é um espelho. Então, se eu consigo me dominar, se eu consigo crescer como filósofo, isso se reflete no mundo. Né? A gente às vezes tem uma noção de espiritualidade ou de filosofia, de profundidade, como algo muito desconectado da terra. Né? E os estoicos tinham outra ideia. Pelo contrário, se eu realmente sou um filósofo, se eu realmente encontro essa sabedoria, isso tem que se refletir, isso tem que se expressar de forma concreta. Marco Aurélio, então, depois de 19 anos de reinado, morre com 59 anos. Não se sabe exatamente as circunstâncias da morte, mas foi também numa expedição onde ele estava mais uma vez lutando contra as invasões bárbaras que estavam ocorrendo no Império Romano. Ele sempre guerreou, sempre lutou. Infelizmente, o seu sucessor, que era o seu filho, comparado a ele, principalmente, foi medíocre. Não deu continuidade para todo esse esplendor dessa grande administração, desse grande político que foi Marco Aurélio. Mas bem, as ideias dele nos inspiram até hoje. Então, ele pode não ter conseguido uma sucessão imediata tão boa, mas certamente inspirou vários outros imperadores e vários outros filósofos que até hoje bebem dessa fonte. Ser um estoico, até não muito tempo atrás, era até um termo que se usava. Ah, fulano é estoico. O que isso significa, alguém estoico? Significa que tinha uma moral muito sólida, né? Ou seja, o seu foco
era a moral. A gente percebe hoje que tem várias coisas que nos atraem, né? Tem pessoas que querem ser espertas, tem pessoas que querem ser ricas, pessoas que querem ser importantes, reconhecidas pelos demais. Os estoicos queriam ser morais. Esse era o foco, esse era o objetivo, esse era o valor. E isso é um ponto importante. Hoje, o que nós vivemos é uma crise de valores. Não se valoriza mais a moral, não se valoriza mais ser ético, tanto quanto os estoicos buscavam resgatar. Um outro ponto importante, ou seja, uma outra característica dos estoicos, era a ideia de que o ensinamento tinha que ocorrer pelo exemplo. Muitas palavras, muitas ideias, muitos pensamentos não seriam tão fortes ou tão impactantes quanto o exemplo. E isso a gente pode perceber. Nós somos muito mais intuitivos do que a gente pensa. Se a gente for ver no nosso dia a dia, quando alguém nos fala alguma coisa, se ela não vive isso que ela está nos sugerindo ou que ela está aconselhando, aquilo parece que não tem força. Uma das coisas que eu sempre comento, né, quando converso com algum pai que está tentando educar seu filho, ou tentando dar um exemplo para o seu filho, né, querendo passar algum ensinamento, que se ele não vivenciar aquilo, não vai ter força. Enquanto as palavras inspiram, sugerem, o exemplo arrasta. Então os estoicos tinham essa ideia, ou seja, muita vivência, muita prática, muita atitude. E aí as palavras viriam como uma cereja, né? Ou seja, como um elemento a mais. Mas o mais importante seria a atitude. Isso tem força. Um outro ponto importante, a eudaimonia. O que seria a eudaimonia? Seria o império do divino dentro de nós. Ou seja, ter princípios, ter valores que me conectam ao divino, que me conectam ao que é eterno, e esses valores serem aqueles que dominam as minhas paixões. Todos os dias a gente tem que fazer várias escolhas, né? E normalmente escolhemos através do quê? Os critérios que utilizamos é o que eu gosto, o que me agrada, o que me satisfaz, egoisticamente falando. E eudaimonia seria, não, quais são os princípios mais elevados? O que é o mais correto de se fazer? O que é o mais moral? E aí eu coloco esses princípios acima dos meus impulsos. É muito difícil, por exemplo, a gente ser um bom juiz de nós mesmos. Por quê? Porque a gente sempre justifica as nossas falhas. Quando eu chego atrasado no trabalho, eu falo, não, mas foi o trânsito, foi porque eu estava muito cansado ontem, acabei dormindo demais. Ou seja, eu costumo amenizar as coisas, né? Ou seja, eu não consigo fazer um julgamento realmente justo de mim mesmo. Por quê? Porque os princípios mais elevados acabam perdendo espaço para os meus caprichos, para os meus desejos, né? Para essas minhas inclinações pessoais. Então, a eudaimonia seria sempre trazer o princípio divino, o princípio de virtude, acima dessas tendências que todos nós temos. Foi falado também sobre a pouca metafísica. Os estoicos não queriam falar sobre aquilo que não fosse concreto, que não fosse visível, fácil de se expressar. Por quê? Porque era muito muito fácil você se perder nessas coisas. Ainda mais no momento de decadência. A gente pode cair numa fantasia, né? Certa vez eu conversando com um professor mais antigo, falava com ele, bem, será que vale a pena eu fazer um concurso para policial? Será que não é perigoso? Será que não vai ser muito violento? Será que não é pesado? Perguntando para ele. Ele falou assim, olha, passa no concurso primeiro, depois você decide, depois você pensa sobre isso. Então, isso é uma atitude estoica, ou seja, antes de começar a fantasiar, antes de deixar sua mente ir longe, falar assim, qual é o problema que está na minha frente agora? O que eu posso fazer agora? Né? E não ficar caindo nessas decisões que na verdade não levam a lugar nenhum. Então essa ideia de colocar a metafísica de lado foi muito importante para dar essa característica moral ao movimento estoico. Para um estoico, o ser humano deveria ser suave, compreensivo com os demais, mas muito duro consigo mesmo. Ou seja, firme nos seus valores, firme nos seus princípios, firme em comandar a si mesmo.
mas muito tolerante, compreensivo e sem julgar os demais. Tem um exemplo também interessante de uma vez um professor da Nova Acrópole também comentando comigo, que estava no avião e ele estava justamente refletindo sobre essas ideias. E aí ele chegou, depois de uma viagem cansativa, ele comprou aquelas cadeiras que são um pouco mais confortáveis para tentar fazer uma viagem tranquila. Aí sentou lá, quando ele estava quase adormecendo, chega uma pessoa atrasada, uma senhora, toda atrapalhada com aquelas coisas, chegou atrasada, comprou o bilhete em cima da hora, e naquele momento ele lembrou dessa ideia, ou seja, eu tenho que ser tolerante, compreensível, flexível com os demais, macio com os demais e duro comigo mesmo. O que essa ideia o obrigou a fazer? A oferecer o seu lugar para aquela senhora, para ela ficar mais confortável, e ele teve que ir para um outro lugar, perto do banheiro, enfim, desconfortável. Então, mas é interessante porque naquele momento ele viveu um pouco dessa máxima, ou seja, tentar dar ao máximo para os demais e conosco, ser firme, ser forte. Isso é uma característica de Marco Aurélio que ele tinha desde muito pequeno. Diziam que ele mesmo com 8, 9 anos já preferia dormir num chão duro do que numa cama muito confortável. E por que isso? Não é para sofrer simplesmente, não é um autoflagelo. É justamente para ele estar sempre formando a própria personalidade. Não deixar que a personalidade fique viciada nesses caprichos, fique viciada nesses confortos. Ou seja, é aquela ideia de comandar a própria personalidade, comandar a própria psique. Eu determino para onde ela vai e eu tenho poder sobre ela. Isso é muito forte no estoicismo. Os estoicos também defendiam a teoria da responsabilidade. A ideia é de que somos responsáveis por tudo que nos ocorre e que isso dá ao homem mais poder sobre as circunstâncias. Toda vez que a gente assume a responsabilidade sobre algo que acontece conosco, certamente isso vai nos dar mais força sobre as circunstâncias. Mas hoje em dia o que a gente vive é o contrário. O que a gente vê é a teoria da irresponsabilidade, de achar que a culpa é sempre do outro. Eu cheguei atrasado porque estava um trânsito terrível. Eu tirei uma nota ruim porque a minha professora é muito severa. E assim vai. Desde crianças, adolescentes e adultos estão sempre colocando a culpa no outro. Isso alimenta uma debilidade muito grande, porque então eu sou uma vítima, eu sou uma folha que o vento leva para onde ele quiser. Os estoicos entendiam o contrário. Se eu consigo assumir a responsabilidade por tudo que acontece na minha vida, eu ganho poder. Tem uma frase que é muito famosa do herói de quadrinhos, o Homem-Aranha, que diz que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas eu acredito que os estoicos também diriam que grandes responsabilidades trazem grandes poderes. Quanto mais responsabilidade eu sou capaz de assumir, mais poder eu tenho. E isso é algo que a gente deveria aprender a cultivar desde pequeno até a vida adulta. Se responsabilizar cada vez mais. Não é se culpar. Se culpar não tem nada de muito produtivo, não leva ninguém a lugar nenhum. Mas se responsabilizar é ver o que eu posso fazer para gerar resultados diferentes. O livro é o Meditações, um diário de campo de batalha. E essas meditações, Marco Aurélio escreveu para ele mesmo. Era como se fosse realmente um diário em que ele fazia reflexões sobre aquilo que ele passou no dia, sobre aquilo que ele percebeu, que ele observou. Então esse não é um manual que se propõe a julgar a atitude dos outros ou dar um sermão. Era algo que ele refletia para orientar a própria vida dele. Os estoicos, eles trabalham muito com esses princípios, com princípios que podem, aforismos, né? Que podem guiar o nosso cotidiano, guiar o nosso dia a dia, as nossas decisões, nossas pequenas decisões. Então, isso é muito rico para nós, porque hoje em dia também vivemos um momento sem muita clareza, nos sentimos inseguros com praticamente qualquer decisão que precisamos tomar. Será que é certo? Será que eu devo fazer isso ou não? Então, certas reflexões alcançam um princípio que pode nos dar essa segurança de decidir diante dos problemas do dia a dia. O que não beneficia a colmeia, tampouco beneficia a abelha. Essa ideia que Marco Aurélio traz
fala justamente dessa necessidade que o ser humano deveria sentir de atender ao todo, de fazer a sua parte antes de pensar em si mesmo. Se pensamos numa sociedade e todos tivessem uma preocupação de servir a sociedade, de agir pensando no bem do todo, certamente cada uma das partes se beneficiaria. Mas o que a gente vê hoje? Não, eu vou pensar no meu, eu quero agir de acordo com aquilo que me beneficia, mas isso não necessariamente vai beneficiar o todo. Então, toda vez que eu agir pensando no todo, certamente eu estarei me beneficiando. Agora, toda vez que eu só penso em mim, eu vou provavelmente causar problemas para o todo. Então vamos imaginar o seguinte, é mais confortável para mim jogar esse lixo no bueiro nesse momento. Eu estou pensando só em mim. Mas se eu faço isso sempre, se eu faço isso todos os dias, e se todo mundo faz, quando vem uma enxurrada, os bueiros entopem e a cidade inunda. Ou seja, qualquer decisão, por menor que seja, se eu faço pensando em mim e eu esqueço o todo, eu corro um grave risco, um grande risco de trazer problemas, inclusive, para mim. Então, essa noção de unidade que está para além da minha existência individual é uma ideia muito presente no estoicismo. Ao invés de eu perguntar o que a vida tem para me oferecer, eu deveria perguntar o que eu tenho para oferecer para a vida. Isso é muito interessante porque está em várias tradições, inclusive nas tradições orientais, que falam que a nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro eu, ele atende a uma necessidade do todo, ele atende a uma necessidade da natureza, da vida, de se expressar. Então, se eu busco descobrir qual é o meu dever, qual é o meu papel para essa unidade maior, certamente eu vou começar a descobrir quem sou eu na minha essência mais profunda. Ou seja, qual necessidade qual necessidade da natureza que está por trás da minha existência. Ao despontar a aurora, faça estas considerações prévias. Encontrarei um indiscreto, com um ingrato, com um insolente, com um mentiroso, com um invejoso, com um não sociável. Tudo isso ocorre por ignorância do bem e do mal. Bem, essa ideia que Marco Aurélio traz, ela é importante e poderia ser realmente uma inspiração para o início do nosso dia. Certamente, ao longo das 24 horas, daquelas horas ali que a gente vai começar a enfrentar trânsito, trabalho e tudo mais, a gente deveria entender que vamos encontrar essas pessoas. Vamos encontrar pessoas difíceis, vamos encontrar pessoas mal-humoradas, porque isso faz parte da vida. Mas que ao invés de eu me irritar com essas pessoas, ao invés de julgá-las, eu deveria tentar compreender que, muito provavelmente, naquele momento, há uma ignorância sobre o que é o melhor a fazer, sobre a melhor decisão. Quando a gente vê uma criança errando, por exemplo, ela escreveu uma palavra errada, não é natural brigar com ela, não é natural julgá-la que ela é ignorante, que ela é burra, né? É simplesmente uma fase, um momento que ela está passando, ela ainda não teve aquela informação. E a gente deveria transportar isso para a nossa relação com as demais pessoas. Se de repente ela está agindo de forma errada comigo, é porque provavelmente ela não está vendo com clareza naquele momento. Ela não está sendo capaz de escolher da forma mais inteligente possível. E se ela estiver agindo de forma inteligente e eu estou incomodado com isso, é porque provavelmente eu estou errado. Então não há nada que justifique essa intolerância, esse julgamento do outro. Porque na pior das hipóteses, o que existe na verdade é uma falta de informação, é uma falta de compreensão do certo e do errado, que todos nós estamos nessa caminhada. Quem é que pode dizer que detém perfeitamente o certo e o errado, sabe o que é a verdade? Vamos ver essa aqui, ó. As pessoas buscam retiros no campo, na costa e no monte. Tu também tens o costume de desejar tais retiros. Mas tudo isso é mais vulgar, porque podes, no momento em que queiras, retirar-te em ti mesmo. Em nenhuma parte o homem se retira com maior tranquilidade e mais calma que em sua própria alma. Essa frase muito bonita nos traz essa tranquilidade que só vamos encontrar quando entramos em contato com nós mesmos.
É muito comum as pessoas falarem, não, eu preciso descansar, eu preciso viver um pouco de paz, e aí eu vou para uma praia. Mas essa circunstância externa, o que Marco Aurélio está colocando aqui, não é ela que vai garantir que eu vou ter um momento de paz. Com certeza vocês já conheceram pessoas que mesmo numa praia paradisíaca, linda e maravilhosa, passaram por momentos de estresse, de neurose, preocupações excessivas com o horário, enfim. Então, até umas férias num lugar maravilhoso pode ser estressante. Principalmente, é o que o Marco Aurélio diz, se eu estiver distante de mim mesmo. O que realmente pode me dar tranquilidade, essa plenitude, seria um contato comigo mesmo. Então, se eu perguntasse para a minha alma onde eu devo estar para estar em paz, ela responderia, você deveria estar comigo. É isso que pode dar ao ser humano essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade. E se a gente começa a experimentar isso em pequenos momentos do nosso dia, pode ser escutando uma música, pode ser fazendo uma leitura, mas tentando refletir naquele momento sobre quem nós somos, ou seja, desfrutar um pouco da companhia de nós mesmos, a gente pode começar a encontrar um pouco dessa serenidade, um pouco dessa tranquilidade, tomar gosto por ela. E a tendência seria então que a gente vai dependendo cada vez menos das circunstâncias externas. E aí mesmo num campo de batalha, mesmo no meio de uma guerra, eu poderia estar em paz. E esse é o grande ideal estoico. Ele não busca uma paz baseada em circunstâncias externas, em condições específicas. Busca a paz própria daquele que está em contato consigo mesmo. Deves também acostumar-te a ter unicamente aquelas ideias sobre as quais, se te perguntassem de súbito, em que pensas agora, com franqueza pudesse responder no mesmo instante, nisso e naquilo. Aqui, Marco Aurélio destaca a importância dessa coerência, uma coerência realmente profunda e plena, completa, né? Então imagine se a gente tivesse que passar por uma tecla SAP mental, ou seja, que as pessoas pudessem ler os nossos pensamentos. Será que isso nos causaria constrangimento? Ficaríamos envergonhados? Né? Então, assim, parecer virtuoso não é tão difícil. Agir de forma aparentemente virtuosa não é o mais complicado. O que realmente é difícil e que caracteriza uma transformação interna ou uma transmutação seria mudar por dentro. E aí sim, a aparência da virtude seria uma consequência natural, uma emanação de um estado de consciência, de uma identidade. E é isso que os estoicos estão colocando aqui. Não pode ser simplesmente formal a atitude virtuosa, ela tem que partir de uma identidade. Isso é algo que a gente precisa cultivando pouco a pouco, agindo da melhor forma possível, mas também em paralelo com isso, buscando lapidar a nós mesmos no nosso aspecto mais profundo, na nossa identidade mais profunda. Então, esse exercício não é uma coisa simples e que vai nascer de uma hora para outra. Às vezes eu escuto pessoas dando desculpas, de que falam assim, como ainda não é uma verdade para mim, eu não vou agir de forma falsa, ou seja, de forma superficial apenas. Eu não fui e não cumprimentei fulano porque eu ainda não consegui vencer a minha falta de cortesia. Então só quando isso for sincero que eu vou lá falar com ele. Isso muitas vezes é uma desculpa. A gente precisa fazer o trabalho em paralelo. Eu vou lá, me esforço para cumprimentar essa pessoa e ao mesmo tempo eu vou tentando limpar qualquer ressentimento ou qualquer reserva que eu faço com relação ao outro. Mas esse trabalho ele ocorre em paralelo, a todo momento. Eu tenho que aparentar ser virtuoso, sim, mas eu também preciso cultivar isso na minha dimensão mais profunda. E a nossa última frase de hoje diz o seguinte: tudo o que acontece, por justiça acontece. Tu constatarás isso, se prestares a devida atenção. Essa ideia é uma ideia sofisticada, refinada, que mostra justamente que a vida ela é justa. Ela sempre traz a lição correta. E traz da forma correta, da forma justa, mas isso não é fácil de observar. Porque muitas vezes nós nos identificamos tanto com os problemas que passamos, ou com nós mesmos, o que perdemos, o que sofremos,
que fica difícil enxergar a vida com um certo distanciamento. Um distanciamento não da indiferença, mas um distanciamento que me permita ver a figura de uma forma mais completa, mais ampla. E é isso que vai me permitir compreender a inteligência da vida. Quantas pessoas já passaram por experiências do tipo que, sei lá, às vezes bateram o carro e nesse momento se reposicionaram, viram que estavam desatentas, viram que estavam dispersas e aí puderam falar, não, olha, ainda bem que eu passei por isso agora, porque eu me reposicionei. E se eu não tivesse me reposicionado agora, eu poderia passar por uma coisa muito pior, poderia ter levado risco à vida de outra pessoa ou à minha própria. Então, essa questão de poder observar que a vida, a todo momento, está nos dando sinais muito justos com relação às nossas atitudes, com relação aos nossos posicionamentos. E se eu aprendo a fazer essa leitura, eu vou me posicionando de forma cada vez mais harmônica com ela. E aí eu posso fluir na vida de uma forma mais natural e entender essa justiça, entender essa lei que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Bem, e essas então foram só algumas frases para nos inspirar, para nos dar um pouco desse gostinho.